você? Estamos aqui hoje, dia 11 de janeiro, fazendo uma aula que vai ao ar no final dessa semana a outra, né? Que a gente pretende falar um pouquinho sobre os chapiris. Quem são os chapiris? Os chapiris são espíritos da floresta, sobre os quais nos fala Davi Copenhauer no livro A Queda do Céu. Os chapiris são espíritos da floresta. O que quer dizer isso? Eles têm uma forma de apresentação que é só a imagem. O Davi Copenhauer mostra no livro dele que você tem a diferença entre imagem e pele. Quando a gente libera a pele, a gente é imagem, a gente vai com a imagem. Os animais da floresta, eles aparecem pra gente como imagem. E sempre quando eles aparecem pra gente, vírgula, né? Pra gente não, é pro xamã. Quando alguém está no caminho de se tornar xamã, ele é convidado pelo xamã que já tem a iniciação, ele é convidado a se postar reverente aos espíritos que no povo Yanomami se chamam chapiris. Então ele faz o xamã que está no processo de iniciação, ele é convidado pelos próprios espíritos, ele tem todo um processo para se tornar amado pelos chapiris, amado pelos espíritos. Ele tem que ficar cheiroso, limpinho e sem carne humana, né? Ele faz jejum. Isso é o xamã sendo iniciado, para poder ouvir e ver os chapiris, que são os espíritos da floresta. Olha só, cito o Davi Copenhauer. Os chapiris são grandes dançarinos e muito divertidos. Os ancestrais animais e o Aori até conseguiram fazer jacaré rir com suas danças, a ponto de deixar o fogo cair de sua boca, não é mesmo? Por isso, nos esforçamos para seguir-lhes os exemplos. Nós que estamos querendo aprender sobre o xamanismo Yanomami, né? Nós nos esforçamos para seguir-lhes o exemplo, quando é a vez de nós nos tornarmos espíritos. Então você tem todo um processo de aprendizado que é o do xamã, ele se torna espírito, ele se torna outro, para poder realizar a cura que tem lugar no xamanismo. Essa citação está na página 152 do A Queda do Céu, né? E aí a gente coloca o seguinte, né? Quem são os chapiris? São espíritos divertidos, né? Mas não apenas isso, eles são espíritos de cura e eles também podem ser espíritos de destruição. Quando eles são espíritos de destruição, podem ser mais úteis para o xamã, mas é muito perigoso, porque eles podem, segundo o Davi Copenhauer, até comer o seu próprio pai. Ele pode até comer gente, o espírito que é de destruição. Então é preciso ele ficar longe, só sendo chamado na medida que o xamã vier a chamar-lhe. Então os chapiris, eles fazem sempre quando eles chegam, que eles são trazidos pelo xamã que já é iniciado, né? O xamã que é preciso, para você se tornar xamã, você precisa que os espíritos te queiram, que os deuses da floresta te queiram. Você precisa de um xamã mais experiente que possa chamar os espíritos para ficar com você, e possa chamar os chapiris para ficar com você. E aí, quando os chapiris chegam, é uma festa, porque eles primeiro fazem uma dança de apresentação. É muito divertido. E, além da dança de apresentação, eles dão um golpe de espada, um golpe de luz, sempre que chegam, dão um golpe no xamã. Por quê? Porque é assim, né? E o xamã pode ficar ali dolorido para a vida inteira por causa de um golpe de um espírito. Então é assim, né? Aí você tem um problema, que é a questão metafísica. É assim ou está assim? Há no xamanismo uma diferença muito grande com relação à filosofia ocidental. A filosofia ocidental trabalha com as palavras, o xamã trabalha com os espíritos diretamente. Então pode ser que não seja assim, pode ser que esteja assim, né? Mas primeira coisa são os espíritos que decidem.
Então é muito diferente da filosofia. Hoje em dia, na filosofia contemporânea, a gente tem muita disputa em torno da palavra filosofia, mas a palavra filosofia é imprópria para a sabedoria mais arcaica que tem lugar no xamanismo indígena brasileiro, né? Então, apesar desse xamanismo, assim no caso da Davi Copenhague, fazer o uso de metáforas contemporâneas, por exemplo, como o avião, né? Ele faz uso da palavra avião. Os espíritos, os chapiris, eles podem entrar dentro do avião para ver a floresta de cima. Essa é uma metáfora, né, do avião, que eles, se fosse antigamente, talvez eles falariam apenas do espírito gavião, ou apenas do espírito que voa, né? Mas as tribos indígenas, elas também estão abertas para sabedoria que a gente eventualmente possa reunir junto, né? As sabedorias possam estar reunidas, as sabedorias do homem branco, da mulher branca, junto com a sabedoria indígena. Então eles fazem uso das metáforas contemporâneas. E esse uso que o Davi Copenhague faz, né, da linguagem contemporânea, nos apresenta uma questão filosófica, que é a seguinte, sobre a linguagem, o logos, né? O chapiris, eles são linguagem, eles são logos. Aí é um problema que a tradição metafísica, né, considera o seguinte: a partir dessa sentença de Heráclito, a gente tem o hábito, o costume de ficar muito atento ao logos, à linguagem dos mortais, que é a seguinte: ouvindo não a mim, mas ao logos, é sábio dizer que tudo é um. Né? Essa sentença heraclítica, ela não inaugura a tradição metafísica, não. Isso é um erro de interpretação. O que ela faz é apontar, sinalizar para uma possibilidade que é do humano estar no âmbito de reunião com a totalidade. Então, ouvindo não a mim, mas ao logos, é sábio dizer que tudo é um. E aí você tem uma abertura, que é uma abertura própria da filosofia, de se realizar em comum pertencência com a totalidade, que pode ser a physis, pode ser o nous, que é o pensamento divino, né? Mas assim, é essa abertura que a filosofia, a qual a filosofia se permite, né? É também a abertura que me permite, no caso, ouvir o que se está passando na totalidade quando os animais também vêm falar comigo. É uma abertura muito rica, mas diferente, né, do xamanismo. A linguagem dos chapiris é uma linguagem que se coloca primeiro na dança, na comida e no canto. E aí o canto é o mais importante. Quando um xamã ele é iniciado, ele vai ouvir o chapiri cantando e o chapiri vai convocá-lo a cantar junto, né? Se o xamã iniciado não canta direito, o chapiri pune, fala, canta direito. E quando você está ouvindo um animal, você canta junto. Então você ouve um bem-te-vi, bem-te-vi, epa rei, epa rei. Você ouve e canta junto. Se você canta errado, eles te falam, tá errado, conserta. E aí o xamã, quando ele se torna xamã, ele aprende a cantar o canto de cura dos chapiris, no caso do povo Yanomami, o canto de cura dos animais em estado de imagem. Para você conseguir alcançar esse canto, é preciso de muita resignação. O xamã ele fica em estado de cadáver, né? Ele quase morre, ele de fome, porque ele precisa passar por um processo de higiene, que é se livrar da comida que ele comeu, se livrar de tudo que é sujo, né? E aí ele fica passando fome, comendo só doce, né? Mingaus, bananas, só coisas doces, que são os alimentos que os chapiris gostam.
Então, assim, é preciso de muita resignação, é preciso muita resiliência e reverência a essas entidades, que são aquelas que possibilitam a descoberta da cura. Então, é preciso resignação, resiliência, reverência para se ser querido pelos chapiris, né? Que são animais sempre encantadores, que surgem no espelho, né? E no espelho, que acontece mediante o transe indígena, surgem no espelho e fundam no peito do xamã a casa dos espíritos, que é assim, os próprios chapiris que constroem a casa, são eles próprios que trazem a casa para habitar no peito do xamã. Normalmente se passa essa transmissão de pai para filho, mas não apenas, pode ser um xamã mais experiente que consiga ser cativado para ensinar um xamã iniciante. Mas de uma forma geral é o xamã mais experiente, mais velho, que chama os chapiris para habitar no xamã mais novo, que está se iniciando. Então nisso a gente consegue antever o seguinte: cada ser estar, cada instante permite haver um espírito diferente que pode soltar da pele e vir habitar no xamã como imagem. Você tem, por exemplo, a possibilidade de que o espírito abelha venha habitar em você. Uma vez que o espírito abelha tenha vindo habitar em você, você se torna habilitado para saber onde tem mel, na clarividência, porque é o espírito que habita em você, você vai poder ouvir o chamado e você vai saber onde tem mel. Assim que é. E se o espírito anta vem habitar em você, você se torna habilitado para caçar a anta. Você se torna querido pela anta. Antes mesmo de você sair para caçar, a anta vem até você para ser caçada. Isso nos permite antever o seguinte: um aspecto mais importante do xamanismo. Quando um xamã iniciante ele está buscando a iniciação, o que os chapiris olham nele, primeira coisa, é se ele come a caça que ele busca ou não. Se ele come a própria caça, ele é ruim para o xamanismo, né? O bom caçador, ele não come a própria caça, mas ele traz a caça para a tribo. Ele pode ser feliz quando ele traz a caça para todos, que ele permite a festa, a comilança. Então, poder ser feliz é fazer a felicidade dos outros, primeiramente. Isso nos permite pensar uma relação do xamanismo com uma entidade da Umbanda e do Candomblé, que é Oxóssi. Oxóssi, eu devo até ao professor Haddock do Lobo essa consideração, que a etimologia da palavra Oxóssi Oxó é flecha, Ossi é popular, Oxóssi é a flecha popular, né? Oxóssi é a flecha popular. Então, ele é popular, Oxóssi. Oxóssi, para quem não conhece, é o orixá da caça. Ele é o orixá da saúde, ele é o orixá da cura. Olha para vocês verem que pertinência, que semelhança que você tem. O Oxóssi, que é essa entidade que a princípio veio de uma transmissão africana, né, que tem relação com a pagelança indígena. Esse é o lugar do caboclo, é o lugar da cabocla,
que se permite abrir para as duas sabedorias, a indígena e a quilombola. Então, assim, o Oxóssi é esse orixá, ori-cabeça, né? Essa cabeça que nos permite antever a cura por meio das plantas da floresta. E aí o Oxóssi, ele é também esse caçador de uma flecha só, que traz a caça, não é para si, nunca é para si, a caça é para todos. Então, assim, essa é uma pré-condição fundamental que você, quando você traz algo, você nunca traz para si, você traz para todos, né? É um ato de generosidade. E a condição para você se tornar xamã é isso, essa capacidade de você se doar. O xamã, como o Davi Copenhague coloca, ele é um ser que vira outro. Ele morre, ele vira outro, né? Para curar, ele precisa virar outro. Ele, quando ele vem te curar, ele estará em você. Você estará ausente porque ele estará em você. Você estará. Tanto o xamã estará tanto nos outros iguais, humanos, quanto nos outros diferentes, animais. Então, assim, eu quero concluir essa aula com 3 pontos. Primeiro, quero agradecer infinitamente ao Copenhague, ao xamã Davi Copenhague, a escrita do livro A Queda do Céu, porque me permitiu compreender um pouco das experiências pelas quais eu mesma venho passando, eu e os animais aqui da vizinhança, né? Permitiu-me pensar e destacar também semelhanças entre o meu estudo acadêmico, que é em Platão, que a gente pode falar até da existência de um Platão xamanista, né? Ou seja, que tem afinidade com essa sabedoria que é da ordem do transe, que é da ordem dos animais, do diálogo com a physis propriamente. E aí essas experiências do xamanismo, né? Aí eu gostaria de destacar, então, são 6 pontos de semelhança entre a obra de Platão e o xamanismo destacado por Davi Copenhague no livro A Queda do Céu, que é o xamanismo Yanomami. E aí eu cito o Davi Copenhague, ele coloca assim, que quando o xamã ele está chamando os chapiris para habitar no xamã iniciante, ele fala assim: venham todos, venham chapiris, não estão ansiosos para vir conosco? Venham fazer a sua dança de apresentação na casa de nosso pai. É agora a vez dele se tornar xamã. Auê! Aí responde o chapiri: auê, auê. Belas palavras. Vamos todos, auê. E vão formando um grupo cada vez maior. A gente tem na obra de Platão, de uma forma bem simplificada, né, pra gente aqui na quarentena e tal, fazer essa aulinha. A gente tem chave a noção de psique, que vai ser traduzido por alma. A psique é a primeira coisa, antes de mais nada, é um sopro, né, que se destaca, pode se destacar do soma, que é traduzido como corpo. Então você tem aí a psique e a soma, que pode ser assemelhada à noção de imagem e pele no xamanismo. Assim como a psique se solta da soma, também quando vai morrer, também quando a gente morre, a psique se solta da soma, mas também nas experiências do que a gente está chamando de um Platão xamanista, né, a psique se solta do soma. Assim como você tem essa experiência da psique se soltar da soma, no xamanismo e Yanomami você tem a imagem que se solta da pele para fazer viagem na floresta, mas também para curar. Não só a imagem do xamã se destaca da pele do xamã, mas a imagem de todos os animais se soltam das suas devidas respectivas peles. E aí de forma que você tem o espírito, né? Você tem o espírito
da anta, você tem o espírito da abelha, que é quando a imagem se soltou da pele. Então essa é a primeira semelhança da obra de Platão com o xamanismo Yanomami. A outra semelhança é a compreensão de espelho, né? No Timeu, a obra de Platão que eu mais estudo, você tem o espelho, que é o lugar que é localizado no estômago, e aí esse espelho ele é importante para a gente poder ver quando a pessoa que digamos assim, já iniciada no xamanismo, ela dorme e ela dorme com tranquilidade e ela está num um lugar agradável, né? Ela está tranquila, ela está no onírico, ela se abre, você pode ver nesse estômago o passado, o presente e o futuro. E aí você tem nessa experiência experiência de tempo abolida. Você tem experiência de tempo e de espaço abolidas. Isso é Timeu. No xamanismo Yanomami, a gente tem o espelho dos chapiris. Os espíritos da floresta, eles aparecem no espelho e a gente os vê através de um espelho. Na casa dos espíritos você tem espelhos. Então, é o espelho que permite o advento do xamã para os chapiris e dos chapiris para o xamã. E aí, terceiro ponto, você tem a importância da música, a importância do canto, né? A música das esferas em Platão seria essa música que nos permite ter uma atenção para os astros e ouvir os astros. A música das esferas é a música dos astros, e que você também tem no xamanismo, né? Você também tem astronomia no xamanismo. Quarto ponto, a morte, né? A morte é para você vir a ser xamã, você vir a ser outro. Em Platão também você tem a morte. 5, a clareira, que é um pouco da linguagem heideggeriana, né? Mas é a clareira que permite a instalação da casa dos espíritos no peito do xamã. Então você tem aí uma clareira a partir da qual os chapiris vêm habitar. E o último ponto é a abertura para a mulher, né? O povo Yanomami, eles tomam a Iacoana, que é uma árvore, né, que tem tanto a medicina do chá, como na forma de aspiração, você aspira, o xamã aspira para conseguir chegar a ver o chapiri. E você tem a questão da mulher. A mulher, ela aparece tanto o chapiri, o espírito da floresta mulher, né, quanto a abertura para as mulheres da tribo. Então você tem um lugar de respeito e de reverência à mulher que você também tem em Platão. Vocês sabem que Platão, a rainha pode ser mulher, a rainha de Calípolis, né? A filósofa, você pode ser filósofa ou você pode ser rainha, né, na república. E isso também no povo Yanomami. Você tem uma grande referência à mulher, né? E tudo que o xamã faz, o xamã faz sabendo que primeiro ele vai ser observado e testado e averiguado por uma chapiri mulher. E se ele não for bem avaliado por uma chapiri mulher, ele não vai se tornar xamã. Primeiro ele vai ser avaliado por uma chapiri mulher, se ele está limpinho, se ele está cheiroso, se ele tem esse hábito de dar a caça e não consumir a caça. Depois dessa verificação é que a chapiri mulher vai trazer os outros chapiri. Beleza? Então, assim, você tem uma sabedoria a respeito da questão da relação entre gêneros muito genuína. É uma sabedoria que não é exatamente do xamã, é uma sabedoria dos espíritos da floresta. E a gente precisa conservar a floresta para que esses espíritos possam ainda ser ouvidos. É uma relação muito semelhante à do padre com Deus, né? Ou Jesus com Deus. A gente tem na estrutura da Igreja Católica, não é o padre que realiza a cura,
né? Nem é Jesus que realiza o milagre, é Deus. Assim também no xamanismo, são os espíritos da floresta que realizam a cura por meio do xamã. Então a gente gostaria finalmente de colocar essa pré-condição, né, que o xamã, para se tornar xamã, ele precisa passar pelo teste da beleza e da higiene. E queria falar com vocês que eu decidi dar essa aula porque agora há xamãs morrendo, ou melhor, se tornando encantados, né, se encantando. E não é exatamente pela Covid, não é pela pandemia, não é pelo coronavírus, mas é pelo descaso do governo, né? A gente tem um processo de epistemicídio, genocídio em vias de acontecer, né? Pelo descaso do governo. Assim, o povo indígena não são 500 anos de luta, são 30 mil anos de resistência, e o monstro maior que eles enfrentaram até agora somos nós. Então a luta contra as epidemias, o Chauara, que é trazido pelos homens brancos, continua. Os povos indígenas, eles têm sim sabedoria para tratar, né, a Covid. Os indígenas têm essa sabedoria, mas demora tanto quanto ou mais do que a vacina. Então, os xamãs, eles, para conseguir realizar a cura do Covid, eles teriam que realizar antes a cura da Mãe Terra. Por quê? Porque o Covid, a gripe, o coronavírus, ele é um sintoma do descaso que a gente, ser humano, tem realizado, a civilização europeia, sobretudo, tem realizado esse descaso com relação à Mãe Terra. Então, é por conta do descaso com a Mãe Terra que a gente tem o coronavírus. A gente teria que curar a Mãe Terra para não ter epidemias desse mesmo gênero. Então, a cura que o pajé, que o xamã consegue realizar, é uma cura que demanda tempo, que é preciso você curar, não é um sintoma aqui, mas é a causa do sintoma. É, no caso, a poluição, é, no caso, o descuido com a terra que o ser humano perpetra. Até os espíritos, nessa altura do campeonato, e até os espíritos, eles estão desconfiados do homem branco. Então, o caráter dele ser descuidado com tudo que é fora ele próprio. Então, nosso momento Cante Comigo é pensar o que o conceito de determinado filósofo, no caso agora não é filósofo, o que o xamanismo indígena, de uma forma específica do Yanomami, tem a ver conosco. E aí a gente pode falar o seguinte: durante muito tempo as mulheres foram recusadas a serem iniciadas no xamanismo, né? A causa indígena, enquanto movimento de cuidado de si e de cuidado da terra, se abriu para o xamanismo feminino. Não foi sem luta também, não. É igual a gente aqui, homem, mulher branca. É a luta das xamãs indígenas para poder se tornar xamãs que permitiu a gente saber que a causa indígena e os xamanismos também estão abertos para as mudanças. Então, hoje em dia, a gente tem xamãs mulheres. E essa abertura para o feminismo é mais rápido do que no patriarcado que a gente conhece na civilização ocidental. Então, os indígenas, eles se abriram, os indígenas que têm contato, né, com a sabedoria da Mãe Terra. Tem alguns filmes que falam sobre isso, eu recomendo. Tem um filme que é sobre uma xamã da ilha de Marajó, que eu estou para ir lá conhecer, para aprender com ela também esse aprendizado mais genuíno, que é o aprendizado a ser querido pelos
animais da floresta, pelos espíritos da floresta, pelas imagens de cada um dos animais que a gente pelos quais a gente sempre é encantado, né? A onça é encantadora, a abelha é encantadora, os animais são encantadores. As larvas são menos encantadoras e é preciso ter muito cuidado com elas. Fica a dica. Então, assim, momento feminista é esse, os xamãs. A gente tem xamãs, mulheres, tendo aí espaço. A gente já falou um pouquinho sobre essa possibilidade de realização espiritual, de reunião entre o povo indígena e o povo quilombola, né? Mas é possível sempre enfatizar de novo que esse acontecimento, que é, por exemplo, o caboclo, que eu incorporo de vez em quando, ele é nesse meio, ele é no meio entre os indígenas e o quilombola, num esforço de resistência e de aprendizado. Então, assim, a gente tem no movimento negro essa possibilidade única de ouvir a sabedoria indígena e de estar junto no esforço de resistência pela Mãe Terra. Aqui vem então um ditado iorubá que nos permite pensar como que esse esforço de resistência vai se realizar. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que atirou hoje. A gente vai mudar essa história. A gente vai mudar essa história. Assim como Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele atirou hoje. Então, a gente vai terminar essa aula, como sempre, com nossa imagem do matriarcado minoico. E a imagem que a gente vai trazer hoje não é uma imagem de Tera, é uma imagem... não é uma imagem de Creta, que é o lugar onde mais vigorou o matriarcado minoico, mas é uma imagem de uma ilha vizinha a Creta, que se chama Tera, que é essa Santorini, que a gente tem aqui. Olha só essa imagem. A gente não sabe exatamente como se realizou esse intercâmbio entre as ilhas ali do Mar Egeu e Creta, que foi intenso, que foi vigoroso, né, que foi econômico, mas também foi espiritual. Por que a gente sabe disso? Porque a gente tem os afrescos que nos permitem ver as semelhanças. Então aqui a gente tem uma imagem de um afresco de Tera. E aí você tem um pássaro, que parece uma andorinha, e você tem açafrão, que é essa planta aí, que dá essa cor, essa tonalidade vermelho abóbora. Fica aí, então, a imagem para terminar nossa aula de um xamanismo minoico, que nos permite aí pensar junto, porque todos nós precisamos de ajuda para pensar. E o modo como as tribos indígenas se permitem abrir
para o pensamento é muito superior ao modo como nós até agora conseguimos fazer. Então, toda a nossa reverência, todo o nosso amor, toda a nossa dedicação e alegria de poder estar nesse momento histórico único que é da nova era. Um beijo no coração, tamo junto.